o Senhor receba a glória para si e nos conforme à imagem do teu Filho amado Jesus. Amém. Assim oramos e te agradecemos no nome do Senhor. Amém. Amém. Você pode se sentar. Muito bem, as nossas crianças hoje não descerão, né, ainda que o berçário esteja aberto para as mamães. A gente tem feito assim porque nós entendemos que no dia da ceia é importante que elas fiquem aqui com a gente, né? Mas a gente não deixa vocês desamparados. Lá atrás tem desenho para pintar relacionado com a mensagem de hoje para os mais novos e também tem um livretinho que você já conhece ou já devia conhecer, que está relacionado para os mais velhos poderem aprender um pouco e acompanhar o sermão. Então, só para você entender, quando eu faço o sermão, do conteúdo do meu sermão eu derivo uma espécie de boletim e as crianças podem acompanhar o sermão, aprendendo um pouco do contexto do texto, uma palavra que está ali presente e também um espacinho para elas anotarem. Tá? Então, se você não pegou, está lá atrás. E, além de estar lá atrás as folhas, também está lá atrás, eu acho que é um pouquinho de lápis. Se não tiver lá atrás o lápis, é só pedir para um diácono e ele providencia para você. Tá bom? Tem? Obrigado. Muito obrigado. Então, tem lá. Vamos ler o texto? João 6, 66 a 71. A gente está lendo João 6 durante toda a liturgia, vai continuar lendo João 6 agora no sermão. Tá bom? E aí a gente vai ver no final do meu sermão se a turma do louvor acertou a pergunta de hoje, né? Que a gente já respondeu quem é Jesus, já respondeu, ou já se perguntou o que Jesus quer de nós. E aí vamos ver qual que é a pergunta de hoje. Tá? João 6, 66 a 71. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse, não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Ou melhor, era quem haveria de trair. Ficou melhor assim, não enrolei minha língua. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Muito obrigado porque ela serve de direção para as perguntas mais importantes da vida, como a gente tem aprendido. E nesse momento, Deus, nós queremos ouvir o Senhor nos perguntando algumas coisas mais e também buscar no Senhor as respostas que tanto ansiamos. Por isso, fale aos nossos corações e que esse texto sirva para isso, Pai. Sirva para que o Senhor fale aos nossos corações. Então, me mantenha como um servo do texto, um escravo da palavra. Alguém que está aqui, Deus, não para agradar o auditório, mas alguém que está aqui para agradar ao Senhor, sendo fiel às Escrituras. Essa é a minha oração. E, Pai, faça com que nós, como igreja, também sejamos fiéis ao ouvir a sua palavra, Deus, e que nós aprendamos a obedecê-la a cada dia, aprendamos, Deus, a sermos formados e forjados por ela, que essa palavra nos molde, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Oramos para que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Oramos porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém e amém. Muito bem. Antes de falar da pergunta da noite, eu queria te lembrar de algum teste que você já fez, né? E existem alguns testes ou provas que a gente já fez na vida, que se a gente pudesse, de repente, esconder o resultado dele, das pessoas, seria melhor, né? Por exemplo, quando alguém entra no meu carro para pegar uma carona, eu não conto que eu reprovei 3 vezes no exame da CNH. Eu não conto, eu prefiro não contar. E é interessante isso, né? Porque esse negócio de falar, você vai fazer a prova para tirar a carteira, eu não sei se você ficava, eu ficava nervoso.
E aí a perna tremendo fazia o carro morrer, e aí a gente, às vezes, não conseguia ver as coisas direito, passava por cima de um pedestre. Não, isso aí não acontecia, não. Mas às vezes a gente não dava passagem para alguém que ia passar, e a gente ia perdendo pontos, porque, de alguma maneira, aquele teste era muito diferente das aulas que a gente já vinha tendo, e as aulas onde a gente acertava tudo, não é? Porque eu fazia a baliza que era uma beleza, chegava na prova, a hora de fazer a rampa, minha perna tremia, mas quando eu estava dirigindo com o instrutor do lado, não era assim. Eu tenho uma amiga que, quando foi fazer a prova, ela conseguiu superar, acho que todos nós, porque ela estava tão nervosa, mas tão nervosa, que quando ela saiu com o carro, a porta estava aberta. E ela não conseguiu nem sair do pátio, foi reprovada na hora. Mas perceba, esse negócio de teste deixa a gente um pouco nervoso. Alguns, de repente, fizeram uma prova hoje, teve concurso da prefeitura, né? E aí você ficou nervoso, ou não. Mas é interessante, porque o teste ele tem a função de provar o nosso conhecimento e nos aprovar ou reprovar. Mas o teste ele está inserido num processo de formação, onde nós avaliamos tudo aquilo que já foi formado dentro de nós, como motorista, como um profissional, ou então como um discípulo de Jesus. O texto que a gente leu é um teste. E aí eu queria que você olhasse para ele assim, que Jesus ele vem andando com os discípulos. A gente já está no 6º capítulo do Evangelho de João. A gente pulou 5, porque eu não sei se você se lembra, durante esse tempo nós estamos olhando para os textos em que Pedro aparece. Nós queremos ver Pedro sendo formado, ou melhor, Simão sendo formado como Pedro. E aí a gente chega nesse aqui, que depois do dia em que Jesus mudou o nome de Simão para Pedro ou Cefas, é o primeiro texto em que Pedro aparece. E é um texto interessante. Mas o texto que nós lemos, e nós lemos apenas alguns versículos do capítulo 6, ele não começa aqui. E se você voltar seus olhos lá para os primeiros versículos do capítulo 6, especificamente os versos de número 5 e 6, você vai perceber o que eu estou querendo mostrar para vocês. Jesus diz assim: erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, ele diz a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? E o verso 6 nos conta um segredo. Ele diz assim: mas Jesus dizia isso para testá-lo, ou experimentá-lo, na Revista Atualizada, porque sabia o que estava para fazer. No capítulo 6 de João, meus irmãos, nada é o que parece. Ou nada é o que parece numa primeira olhada. Talvez o outro evangelista vai narrar as coisas dizendo: olha, Jesus está chamando os discípulos para participar disso, responsabilizando os discípulos, mas aqui não. Jesus pergunta aos discípulos o que eles têm, simplesmente porque ele quer testá-los. Um teste que começa com uma pergunta muito simples, mas que vai sendo desenvolvido à medida em que Jesus vai conversando com os seus e dando sinais para os seus. É interessante a maneira como Jesus faz, porque até aqui, é uma outra coisa muito importante no Evangelho de João, a gente ainda não tem os discípulos como aqueles que acompanham Jesus. A gente tem Jesus, aquele que é, sendo seguido por uma grande multidão. E agora o capítulo 6 é o momento em que Jesus vai fazer testes que se comparam a colocar essa grande multidão num funil ou numa peneira. E vai peneirar essa multidão para ver quem sobra. O teste que Jesus aplica nos discípulos talvez não seja o melhor deles. Ou talvez para mim e para você, em algum momento a gente pode pensar, seja cruel demais. Mas é através desse teste que Jesus está tomando da multidão os seus discípulos. E tudo começa com pães. Tudo começa com Jesus multiplicando os pães. E tudo começa com Jesus, melhor dizendo, perguntando aos discípulos: e aí? O que é que vocês têm nas mãos para alimentar essa multidão? Qual seria a resposta certa para essa pergunta do ponto de vista de Filipe? O que Filipe tinha nas mãos para alimentar a multidão? Já que é um teste, a resposta certa seria nada.
Então a primeira pergunta de Jesus revela a Filipe, e por consequência aqueles que o seguem, a sua incapacidade. Revelam, a sua falta de recursos. Revela que eles estão caminhando com Jesus, e eles estão experimentando o poder de Jesus, e eles estão vendo Jesus fazerem os milagres, mas no que diz respeito a eles continuam dependentes do poder e da graça de Jesus. A gente já leu um pouco o texto inteiro e a gente já percebeu o quanto essa história de pão ela vai se desenrolar aqui no capítulo 6, porque daqui a pouco vai entrar uma discussão, e nessa discussão a gente vê Jesus extremamente duro com aqueles que o seguem. Quando a gente lê sobre o pão da vida, Jesus está censurando os discípulos, a multidão, porque aquela multidão não o está seguindo porque depende dele. Não o está seguindo porque o ama, não o está seguindo porque crê. Está seguindo porque tem fome. E aí é nesse contexto que Jesus ele responde àqueles que o seguem dizendo: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim? Isso te lembra o sermão de semana passada? Qual é a pergunta ou qual é o convite de André para Pedro? Vem ver. Vem ver. Então Jesus diz: quem vem a mim, jamais terá fome. E depois ele diz: quem crer em mim, jamais terá sede. Mudou um pouco, não mudou? Porque era para vir e ver, agora é para vir e crer. Parece que os discípulos estão caminhando na escola de Jesus, e parece que o ver se tornou crer, porque agora eles deram um passo a mais nessa caminhada. Só um parênteses para a gente entender uma coisa importante. A conversão é um ato único e específico de Deus nas nossas vidas. Vocês creem nisso? Teve um dia que a gente foi convertido, que as vendas dos nossos olhos caíram e nós vimos a Jesus. Mas essa conversão, ela dá início a um processo chamado santificação, onde nós passamos de ver para crer, e de crer para repetir aquilo que nós estamos vendo, aquele que nós queremos fazer. Mas o que eu quero mostrar para você é que existe um processo acontecendo na vida dos discípulos, assim como pelo menos deveria existir um processo acontecendo na nossa vida. E os testes que Jesus está aplicando aqui é justamente para se certificar de que aqueles que o seguirão daqui por diante são aqueles que foram inseridos neste processo. Pastor, mas é duro ouvir isso. Porque quer dizer que nem todo mundo está pronto para seguir Jesus nos termos em que ele quer ser seguido? Sim. Nem todo mundo está pronto para seguir Jesus nos termos em que ele quer ser seguido. Alguns querem só olhar de longe, alguns estão curiosos, alguns simplesmente querem beneficiar-se dos seus milagres, dos pães que ele oferece, quando ele está chamando aqueles que ele tem nas suas mãos para que venham e creiam. Mas pastor, por que Jesus mudou de ideia? Agora ele está chamando para vir e crer, lá atrás ele estava chamando para vir e ver. Não é que Jesus mudou de ideia, meu irmão, é que Jesus conhece os seus discípulos. E ele sabe que no começo da caminhada, a única coisa que Pedro tinha condição de fazer era ver. E que agora, 6 capítulos depois, Pedro já pode dar um passo a mais e crer. É interessante porque lá no capítulo 13, a gente vai falar um pouquinho mais disso depois, Pedro vai dizer: Jesus, eu já creio, já vi, já criei, e por você eu vou dar a minha própria vida. E Jesus fala para Pedro assim: espera aí, porque isso não é verdade. Você não está pronto para dar a sua própria vida por mim. Mas lá no capítulo 21, Jesus diz: olha só, Simão, filho de Jonas, filho de Simão, filho, alguma coisa assim, depois a gente vê lá, minha cabeça vai falhar, agora eu não vou me preocupar com isso. É 21:17, se alguém quiser saber o nome do pai de Simão, tá bom? Você me ama, então apacenta os meus cordeiros. E logo em seguida, Deus chama ele, ou melhor, Jesus chama ele de
Pedro e faz a ele uma das revelações mais graciosas, fazendo referência da maneira como ele ia entregar a sua vida por Jesus no final da sua carreira. E Jesus está dizendo, olha, naquele momento, quando você amadurecer, você estará pronto para entregar a sua vida por mim. E naquele momento, eu te pedirei isso. Você entendeu isso? A vida cristã é uma dinâmica onde nós somos exigidos aquilo que nós temos condições de dar. Isso serve para duas coisas. Primeiro, entenda que se a vida cristã é um processo e você não tem evoluído nesse processo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque os passos precisam ser dados, ainda que vagarosamente, os passos precisam ser dados. Por outro lado, a vida cristã é um processo que vai sendo construído dentro de nós dia após dia. E ninguém é chamado para ver o que Jesus está fazendo na casa em que ele mora e logo em seguida é chamado para morrer por Jesus. Esse processo ele é gradativo e é preciso que nós tenhamos intencionalidade, é preciso que nós tenhamos intensidade, é preciso que nós busquemos a Deus, agora sim, para que nós possamos desfrutar desse processo. O Jesus que agora diz, vem e crê, é o mesmo Jesus que diz, vem e vê no capítulo 1. O que mudou não foi Jesus, o que mudou foi os discípulos, que ao andarem com Jesus se tornaram um pouco mais maduros. Entende? Agora, a primeira pergunta, a primeira resposta, uma palavra de Jesus, e parte da multidão vai embora. Porque, de fato, eles só estavam interessados não em crer em Jesus, nem ver o que Jesus estava fazendo. Eles só estavam interessados em comer o que Jesus poderia lhes oferecer. As pessoas vão saindo pouco a pouco, e saindo pouco a pouco. A sala de Jesus vai esvaziando, e no final do capítulo 6, Jesus tem entre os seus auditórios, ou tem no seu auditório, alguns discípulos, aos quais, no verso 61 e 62, Jesus faz a segunda pergunta da prova. Ele diz assim, Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isso escandaliza vocês? E a segunda pergunta, é uma pergunta com duas perguntas, então aqui vale o dobro, né? O que acontecerá então, se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Isso escandaliza vocês? E a pergunta é retórica, porque o que causou essa pergunta foi o quê? O próprio escândalo de Jesus, o escândalo dos discípulos. Jesus está olhando para os discípulos, ele sabe do coração deles, ele sabe tudo aquilo que passa na mente deles, então ele se volta a eles e diz, vocês estão escandalizados por quê? Vocês não estão preparados para o que está por vir. Se vocês não conseguem digerir essa minha primeira palavra mais dura, se vocês não conseguem digerir essa revelação que eu estou fazendo de mim mesmo, como o pão que desceu do céu, aquele que alimenta a alma, aquele que é suficiente, aquele que não divide o seu lugar com ninguém, se vocês não estão prontos para essa palavra, quem dirá para as próximas lições que eu tenho para dar para vocês? Então a segunda pergunta, mais uma vez, ela gira em torno do quê? Da incapacidade dos discípulos de entenderem aquilo que Jesus está fazendo. E aqui Jesus ele é totalmente subversivo, porque geralmente a prova é para mostrar o que a gente sabe. E Jesus coloca perguntas aos seus discípulos para mostrar o quê? O que eles não sabem. E aqui a gente tem uma segunda lição muito importante naquilo que Jesus está fazendo. É muito importante, meus irmãos, e aqui eu não quero menosprezar isso, tá bom? É muito importante o conhecimento que a gente adquiriu na caminhada cristã com Jesus. Ele é muito importante, ele é muito útil, principalmente para que eu possa ajudar outras pessoas a caminhar até Jesus. Então, tudo o que você aprendeu até aqui é muito importante, mas tem algo que é mais importante do que aquilo que você aprendeu até aqui. Adivinha o que é? O que ainda falta você aprender. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque às vezes a gente fica numa disputa desnecessária, baseado naquilo que a gente já aprendeu.
baseado naquilo que a gente já sabe, baseado na nossa experiência de caminhada com Deus. Então, baseado na minha experiência, as coisas têm que ser assim, ou baseado na minha história, as coisas têm que ser assado, quando na verdade Jesus está muito mais interessado em nos demonstrar que ainda há muito para aprendermos, do que a nos dar uma estrelinha pelo conhecimento que a gente já recebeu. Estrelinha quem dá para os seus alunos é a Silvinha lá na escola, né, tia Silvinha? Não pode mais dar estrelinha. Eita, mundo chato, né? Mundo chato. Mas ela dava a estrelinha para os alunos dela. Jesus não dá a estrelinha. Lembra daquela fala de Jesus, quando os discípulos voltam todos felizes? Agora a gente aprendeu, a gente fez acontecer. E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: servos inúteis, vocês não fizeram nada mais do que a obrigação de vocês. Porque Jesus não está interessado em te mostrar o quanto você já sabe. Ele está interessado em te mostrar o quanto ainda falta para você saber. É por isso que as duas primeiras perguntas de Jesus a respeito dos seus discípulos, elas giram em torno daquilo que eles não são capazes nem de fazer, nem de entender. Se a pergunta de hoje fosse: quem sou eu? Não estou dizendo que é, não estou nem dizendo que não é. A resposta seria: eu sou alguém que não tem poderes para alimentar uma multidão, nem uma pessoa sequer. Minhas mãos estão vazias e em mim não há nada para oferecer para o necessitado. Eu também sou alguém que é incapaz de compreender a próxima lição. E a não ser que Jesus sente comigo, ensine, dê uma aula de reforço e reforce mais uma vez, eu não vou conseguir compreender o que vai acontecer quando Jesus, o Filho do Homem, subir aos céus, que é o lugar de onde ele havia descido. Perceba, as perguntas de Jesus são como uma peneira que pouco a pouco vai se mexendo e fazendo com que aqueles que estão ali desinteressados a seu respeito vão escorrendo por entre os buraquinhos da peneira. Mas Jesus ainda faz uma terceira pergunta, e aí a gente entra no texto que a gente leu. Quando a gente vê o capítulo 6, o versículo 67, depois de tudo isso, Jesus pergunta, e olha que bonito, aos 12. Você pode procurar, você pode ler a semana inteira, vai ser legal se você fizer isso, do capítulo 1 ao capítulo 6 do Evangelho de João. Essa é a primeira vez que os discípulos são chamados de 12. Então, isso daqui a pouco a gente aplica, tá? Jesus perguntou aos 12. Será que vocês também querem se retirar? E aqui tem uma coisa que no português a gente não consegue perceber, mas no grego é algo maravilhoso e eu preciso compartilhar com vocês. Porque as duas primeiras perguntas de Jesus, elas são capciosas, elas servem para mostrar a incapacidade dos discípulos, elas são duras, elas são secas, o grego é direto, é reto, não tem volta, não é poético, não tem doçura. Mas nessa pergunta de Jesus, para os 12, há amor. A pergunta ela é tranquila. O tom de Jesus, muito provavelmente, na hora mudou. Ele olhou nos olhos de cada um dos 12 e disse: será que vocês também querem se retirar como todos os outros? Quase que como convidando eles para ficarem. E se as duas primeiras perguntas revelavam a incapacidade de fazer ou compreender dos discípulos, a terceira pergunta revela a capacidade de Jesus de amar, mesmo aqueles que o questionam por não entender a próxima lição. Ele pergunta: será que vocês também querem ir? Quase que dizendo: esse lugar é de vocês. Eu passei a peneira. Da multidão saíram os discípulos e dos discípulos saíram os 12. E aqui a gente está. Jesus, meus irmãos, é gracioso a ponto de nos testar e nos levar para o lugar onde Ele quer que nós estejamos. E quando esse lugar chega, Ele se volta amorosamente para nós e diz: é aqui que eu quero que você esteja. Por favor, não vá.
porque esse lugar foi preparado para você. Há muita dureza para palavras de Jesus. Mas quando ele se volta para os 12, essa dureza é substituída pela doçura. E essa combinação entre a dureza e a doçura de Jesus, entre a rigidez das suas primeiras palavras, com essa flexibilidade graciosa que acomoda os 12 debaixo dos seus braços, é usada por Deus para formar aquilo que nós chamamos de colégio apostólico. Os primeiros apóstolos, aqueles que foram responsáveis por disseminar o evangelho na região que habitavam, aqueles que são responsáveis pela vida da igreja, da fé cristã como nós conhecemos, aqueles que foram responsáveis por preservar os registros da história da igreja e do Senhor Jesus, estes passaram por testes nos quais eles provavelmente seriam reprovados, não fosse Jesus. Foram convidados a questionar as suas dúvidas, a sua falta de fé, ao mesmo tempo em que no final da história, pela graça de Deus, eles foram convidados a permanecer. E aqui Pedro começa a aparecer, olha que legal. Porque ao peneirar os discípulos, fazendo essa última pergunta, Pedro toma a frente e diz: olha só, Senhor Jesus, versículo de número 68. Para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então, espera que agora deu um negócio legal aqui para a gente. Vou deixar só tu tens as palavras de vida eterna, ou o Senhor tem as palavras de vida eterna para daqui a pouco, tá bom? E eu vou pegar o crido e conhecido para a gente avaliar aqui. Vamos voltar lá atrás? O primeiro convite de Jesus, vem e vê. O segundo convite de Jesus, vem e a resposta de Pedro, nós temos crido e conhecido. Que tu és o Filho de Deus, o Cristo, do Deus vivo. Há progressão ou não há? O ensino de Jesus está surtindo seus efeitos ou não está? Deus está transformando Simão em Pedro ou não está? Porque é assim que Deus faz nas nossas vidas também. Quando Pedro responde, nós temos crido e conhecido, ele revela a natureza da sua relação com Jesus. Ele foi para ver e ficou. Ele foi para ver e passou a crer. E quando ele creu, ele conheceu, numa intimidade de um relacionamento, a pessoa de Jesus. A pergunta ainda não é essa, mas se eu te perguntasse quem é Pedro aqui no texto? Pedro é o porta-voz dos discípulos. Pedro é alguém que aparentemente se levanta como um líder. Pedro é alguém que, ao se levantar como um líder, tem a resposta certa para a última pergunta. E lidera os seus irmãos na presença de Jesus. Não temos para onde ir, porque só tu tens as palavras de vida eterna. É aqui que nós queremos ficar. Já que o Senhor convidou com tanto amor, me dá um espaço para sentar. Já que as palavras do Senhor são carregadas de doçura, é dessa doçura que eu quero experimentar. Já que o Senhor me ama com amor eterno e profundo, um amor constrangedor e formador do meu ser, toma minha vida nas suas mãos, só tu tens as palavras de vida eterna. E aqui uma segunda questão sobre o crer e conhecer. O tempo verbal do grego revela uma atitude completa. Nós temos crido, já cremos, já entendemos, já aceitamos e conhecemos de maneira completa que tu és o Cristo de Deus. Não é alguma coisa que ainda vai ser revelado para eles, mas é alguma coisa que eles já receberam como revelação da parte de Deus. Não é um conhecimento que está sendo construído, mas é um conhecimento que ainda, diante do Pedro incipiente, pequeno, errado muitas vezes, impetuoso, é um conhecimento completo. E de novo, aqui nós temos graça de Deus. Porque nós estamos completos, nós estamos plenos. Se nós fôssemos Simões, nós já teríamos virado Pedro? Acho que não.
Mas nós já não conhecemos faces da grandeza de Deus completas. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo. Ele é o Cristo, Ele é o ungido, Ele é o Salvador, Ele é o meu Salvador, Ele é o seu Salvador. É completo. Nós temos crido e conhecido que Tu és o provedor. Ele provê na sua casa, Ele provê na minha, é completo. Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o justo. Ele é justo, Ele é santo. Você tem reconhecido isso? Ou você reconhece isso de maneira plena e completa, ou você ainda não reconheceu a santidade e a justiça de Deus. Perceba, ainda que nós estejamos incompletos nesse processo de transformação, de formação, de mudança, o conhecimento que nós temos de Cristo Jesus, ele é completo, ainda que parcial. Não dá para conhecer o Cristo pela metade. Ou Ele te salvou, ou Ele não te salvou. Não dá para conhecer o provedor pela metade. Ou Ele sustenta a sua casa, ou você ainda está quebrando a cabeça achando que quem sustenta é você. Não dá para conhecer o justo pela metade. Ou você já se deparou com a sua glória, com a sua santidade, com a sua pureza, ou você ainda acha que em você existe alguma coisa boa que você pode oferecer para Ele, mesmo em meio a toda a sujeira que você vive. O conhecimento de Deus, ainda que seja parcial, quando acessado por nós pela revelação da palavra, é completo. Ou Deus é santo, ou ainda nós não entendemos a santidade de Deus. Aí eu estou entendendo, pastor, não, você está enrolando para continuar nos seus pecados. Ah, pastor, eu estou num processo de conversão. Não, você está postergando uma resposta ao chamado de Deus. Ah, pastor, mas eu estou aqui, eu tô aqui só observando. Aí faz sentido, mas você ainda não tomou decisão. Isso não revela conhecimento, isso só revela que falta. Entendeu? E diante da prova de Jesus, para voltar para o texto e a gente caminhar para o fim, Pedro se revela como um dos líderes dos discípulos, o porta-voz deles. E aí você vai dizer, pastor, que legal. Pedro é fantástico, né? Ele sabe as respostas. Ele passou na primeira prova. E passou de primeira. Eu vou te dizer, Pedro passou de primeira. Mas Pedro não é legal. Pedro não é fantástico. Nessa prova ele se aplicou e passou. Mas nas próximas provas que viriam, Pedro tropeçaria feio. Se você, por exemplo, olha para João capítulo 13, eu disse que a gente voltaria para o texto do lava-pés, quando Jesus anuncia o traidor, que é alguma coisa que também está sendo anunciada aqui, daqui a pouco a gente fala dele, na sua curiosidade, sem ter voz para perguntar para Jesus, porque parece que ele não tem mais intimidade, não é ele que está sentado ao lado de Jesus, ele olha para o discípulo amado e diz, olha, você pode perguntar por mim, quem é o traidor? Aquele que liderava os discípulos no capítulo 6, no capítulo 13, agora passa o bastão para o discípulo amado e pergunta, olha, fala para o mestre, porque eu não tenho coragem de perguntar. Parece que minha voz sumiu. Aquele que tinha a resposta certa, para onde mais nós iremos, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, no final do capítulo 13, agora toma uma censura de Jesus, porque Jesus diz para ele, olha, você não vai morrer por mim, eu te digo a verdade, e a verdade é que você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Aquele que achou que estava abafando ao sacar a espada para cortar a orelha do mal, quando Jesus foi ser preso, momentos depois nega Jesus, e se retira de cena envergonhado pelo que havia acabado de fazer. Pedro não é fantástico. Pedro não é o cara. Pedro não é o líder da igreja, nem dos discípulos. Pedro é um pecador miserável, impetuoso, ansioso, muitas vezes arrogante, muitas vezes prepotente. Pedro é alguém que precisa ser tratado e ainda assim anda com Jesus. Mas sabe qual é o consolo de Pedro? Ele não é Judas. O texto continua. E o texto diz assim, vou ler os versos 70 e 71. Depois da resposta de Pedro, Jesus diz o seguinte, não é fato que eu escolhi vocês, os 12,
mas um de vocês é um diabo. Só para te ajudar aqui com diabo, inimigo, opositor. Tá bom? Alguém que se opõe ao meu ministério. Alguém que se faz meu inimigo. E o texto é gracioso ao nos contar algo que Pedro ainda não sabia. Ele só saberá no capítulo 13. Que quando Jesus diz, ele é o diabo, algum de vocês é o diabo, perdão, ele está se referindo a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. No Evangelho de João, meus irmãos, existe uma comparação constante sendo feita entre Pedro e Judas. Essa comparação está no capítulo 13, essa comparação está no capítulo 18. E essa comparação está norteando a formação de Pedro, porque todas as vezes que Pedro mete os pés pelas mãos, ele pode se lembrar de uma coisa que o consola. Ou nós podemos nos lembrar de uma coisa que nos consola. O que é? Pedro não é Judas. Ele erra? Sim. Mas ele é Judas? Não. Ele está ferindo a santidade do seu Senhor, ele está perdendo a confiança, ou melhor, ele está deixando de confiar em Cristo Jesus, ele está falando que fará uma coisa, quando na verdade só consegue fazer outra, completamente diferente. É isso, ele é um cara que erra constantemente, mas quando ele erra constantemente, quando nós nos lembramos desse texto, nós precisamos nos lembrar de uma coisa: Pedro não é Judas. Pastor, o que isso quer dizer? Ainda há esperanças para Pedro. Ele não é o traidor, ele não é o inimigo, ele não é aquele que Deus, na sua soberania, vai usar para se opor a Jesus, entregar Jesus e depois morrer num suicídio, provando a sua falta de fé. Ele é alguém que crê e conhece, e que falha, mas depois volta a crer e conhecer, porque é tratado por Jesus. Ele não é Judas. Pastor, o que isso quer dizer para a gente poder ir embora para casa e descansar para segunda-feira? Isso quer dizer, meu irmão, que se a vida cristã, como eu disse no começo, é essa formação progressiva do caráter de Jesus em nós, esse processo de santificação que muitas vezes nós também chamamos de discipulado, e que se nós estamos nesse processo, ora acertando, muitas horas errando, e sendo abraçados pela graça de Jesus, quando nós erramos, nós precisamos lembrar de uma coisa: há esperança para nós, porque nós não somos Judas. Judas houve um só. Entre os discípulos só há um Judas, e esse Judas já entregou Jesus, já cumpriu o seu papel na história e já morreu. O que significa que os nossos pecados, se confessados, podem ser perdoados por Cristo Jesus. Nós não somos o traidor. Nós somos só um discípulo que está num processo de aprendizagem. Entende? Todas as vezes que você vai olhar para Pedro dando respostas erradas a partir de agora, você vai olhar, ele não é Judas. Todas as vezes que você olhar para Pedro tendo atitudes inadequadas a respeito daquilo que ele está vivendo, você vai olhar e vai lembrar, ele não é Judas. E todas as vezes que você também olhar para si mesmo e dizer, poxa, eu falhei, Jesus não vai me aceitar, não, há esperança para mim. Porque dentre os escolhidos de Jesus havia um Judas, e este não sou eu. Eu não sei se isso te escandaliza, mas eu preciso te dizer que nós precisamos entender, e eu não estou dizendo que nós precisamos nos conformar com a ideia de errar, tá bom? Mas nós precisamos entender que o nosso aprendizado, por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa do fato de ainda sermos ou de convivermos com a presença do pecado no nosso corpo, o nosso aprendizado ainda se dará em meio a erros. O nosso processo de santificação ainda se dará em meio a falhas. A prova que Jesus aplica em nós hoje não é para mostrar o quanto a gente evoluiu, é para mostrar o quanto ainda falta. E é natural, meu irmão e minha irmã, você olhar para a sua vida cristã, se você está comprometido com ela, e dizer, poxa, eu estou muito longe daquilo que Jesus está querendo de mim. É natural.
Não é natural você dizer, se está tudo bem, então agora eu vou continuar assim. Não, aí é sem vergonhice. Mas é natural a gente olhar para a gente e dizer, eu ainda estou muito longe daquilo que Jesus quer de mim. Será que de fato Deus me ama? Porque eu tenho falhado tanto. Eu tenho me reconhecido tão pecador. Se Jesus aplicasse essa prova em mim, eu tinha zerado. Será que eu sou um discípulo de Jesus mesmo? Às vezes a gente se pergunta, será que a minha falta de paciência com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus irmãos na igreja, será que isso é prova de que eu não sou chamado por Jesus para servi-lo onde Ele quer me colocar? A resposta é não. A resposta é, você é apenas alguém como Pedro, que ainda tem muito a aprender e não está livre do seu pecado. Sabe qual é o consolo? Você não é Judas. Você só é Pedro. Você só tem um passado que precisa ser redimido e que muitas vezes te afeta no presente. Trabalha isso. Você não é Judas. Você só tem, talvez, alguns impulsos, alguns vícios que fazem parte da sua história e que podem te destruir se você não entregá-los a Jesus. Entregue-os, porque tem esperança para você. Você não é Judas, você é Pedro. Ou melhor, você é Simão, e Deus está te fazendo Pedro. E isso vai fazer com que a gente entenda que na caminhada cristã, o que nos define não é o que nós somos em primeiro lugar. Então a pergunta de hoje não é quem sou eu. Pode ser semana que vem, vamos tentando. Na semana que vem não vai ser. Mas a pergunta de hoje é quem eu não sou. Porque isso é muito mais importante. Isso é muito mais urgente. Isso é muito mais consolador. Eu não preciso saber quem eu sou por enquanto. Basta saber que Deus olhou para mim, Ele me escolheu, Ele me chamou, Ele me perdoou. Eu sou um discípulo amado, eu não sou um traidor, eu não sou Judas, eu não sou aquele que vai entregar a Jesus. Talvez eu não tenha hoje a capacidade de me entregar por inteiro. Mas se eu sou como Pedro, estou no caminho, o próprio Jesus se incumbirá de colocar no meu coração as necessidades, ou melhor, os artefatos, aquilo que eu preciso, achei a palavra, ou a expressão, aquilo que eu preciso para em um determinado momento da minha história, me entregar por inteiro a Cristo Jesus. Continue a caminhar. Mas pastor, o senhor faz perguntas para as quais eu não sei respostas, faz 1 ano que eu estou na igreja e eu ainda parece que não sei nada. Continue a caminhar, meu irmão, porque Jesus te chamou, você é um discípulo amado dele, você não é Judas. E ele tem uma história linda para você. E aí eu não estou prometendo um negócio neopentecostal, nem pentecostal, nem nada disso, não. Só estou te dizendo que eu estou olhando para o caráter de Cristo sendo construído em você, e isso é maravilhoso. Isso é poderoso, isso é glorioso, isso é transformador, então continua, não desiste. Mais importante de saber quem você é saber que Jesus te chamou, Ele te escolheu, Ele te tirou do lamaçal do pecado, e se Ele fez isso, você não é Judas. Tem coisa para melhorar? Muita. Como é que você sabe disso, pastor? O senhor passou a semana comigo? Não, eu passei a minha semana. Eu tenho muita coisa para melhorar. E eu não sou exceção à regra, eu sou regra. Mas então por que a gente continua? Porque a gente foi chamado, porque a gente foi escolhido, porque a gente foi separado, e agora a gente faz parte dos discípulos de Jesus. A gente não é Judas. E essa é a graça de Deus para nós. Meus irmãos, eu quero terminar convidando você a olhar para a sua vida e para a maneira como você chegou aqui hoje. Baixa sua cabeça, a gente já vai orar. Porque de repente você chegou aqui dizendo assim, olha pastor, eu estou a ponto de desistir da vida cristã porque eu não sirvo, eu estou há algum tempo já cometendo os mesmos erros. Se tivesse prova hoje eu ia repetir.
Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus atue no seu coração e comunique a você o quanto você é amado por Deus, o quanto Deus tem sonhos e planos a seu respeito, o fato dele querer te conduzir ao caráter de Cristo, que isso fique latente no seu coração hoje. Porque você não é Judas, você é como Simão, alguém que está sendo transformado por Deus dia após dia. Mas eu também quero te desafiar, porque talvez você tenha chegado aqui nessa noite dizendo assim, pastor, ou até para outro irmão, não, talvez não para o pastor, pastor, o fulano não serve. Porque ele errou. Eu quero te fazer uma pergunta, será que fulano é Judas? Porque se o que me serve de consolo é que eu não sou Judas, o que me serve de desafio para que eu aprenda a conviver com os meus irmãos que erraram comigo porque são pecadores, que falharam comigo porque são pecadores, que de alguma maneira vão fazer isso mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e de novo, que isso não seja usado como uma desculpa, mas que isso seja usado para que a gente atinja a maturidade. É o fato de que eles não são traidores. Eles são apenas discípulos de Jesus, que como nós estão em formação e precisam da graça de Jesus e da nossa misericórdia. Então perdoe os Pedros que têm errado com você. Eles são afoitos. Eles te entristecem, mas eles não são Judas. Vamos orar, Senhor. Obrigado, porque hoje o Senhor ministra aos nossos corações e está mostrando através da sua palavra que quando nós estamos nessa caminhada de discipulado, tendo o nosso nome transformado, tendo a nossa vida renovada, tendo, Pai, o caráter de Cristo sendo construído em nós, nós teremos muito a aprender, nós nos frustraremos muito com os nossos pecados, nós ainda nos surpreenderemos com a nossa capacidade de estragar tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nós. Ao mesmo tempo em que nós nos depararemos com a graça do Senhor restauradora, santificadora, perdoadora, ao mesmo tempo em que nós nos depararemos com o poder do Senhor para nos transformar, ao mesmo tempo que nós nos depararemos com os propósitos do Senhor em construir em nós o caráter de Cristo, propósitos muito maiores do que os nossos pecados. Pai, muito obrigado, porque ao nos dizer que não somos Judas, o Senhor também está nos convidando a continuar a caminhada cristã, a confessar ao Senhor os nossos erros e continuar no nosso processo de santificação. E nós queremos nesse momento orar entregando as nossas vidas a Ti. Pai, eu quero orar por cada um dos meus irmãos que entrou aqui desanimado com a vida cristã. Entrou aqui perdido ou frustrado com os seus erros, entrou aqui porque está dizendo que não sabe mais o que fazer para resolver os seus problemas. Pai, nós de fato não sabemos. E muitas vezes, se formos tentar resolvê-los com as nossas próprias forças ou capacidades, com os nossos recursos, ou até mesmo com aquilo que nós já aprendemos até aqui, nós falharemos mais uma vez. E é por isso, Deus, que nós queremos nos esconder na Sua presença, nós queremos pedir a Sua ajuda, nós queremos buscar o Seu auxílio e Te dizer, Pai, em nome de Jesus, através de tudo o que nos tem acontecido, forme um pouco mais do caráter de Cristo em nossas vidas. Porque nós somos discípulos amados, Deus, e não somos Judas. Nós somos como Simão, querendo aprender um pouco mais, falhando e voltando para o Mestre, tropeçando, mas depois firmando os passos, crescendo em maturidade. Foi para ver, depois foi para crer, depois creu e conheceu. Nós queremos ser assim, até que chegue o dia em que nós morreremos por Ti, como Simão morreu. E aí se tornou Pedro. Pai, ajuda-nos também a perdoar aqueles que, como Simão, falharam conosco. Aqueles, Pai, que, como nós, não são perfeitos,
e que muitas vezes nos entristecem na caminhada. Pai, dá-nos, a partir da sua palavra, coragem para obedecê-lo e perdoar aqueles que nos ofenderam. E abraçar aqueles que nós até hoje reputávamos como Judas, traidores, mas aprendemos que são apenas Pedro, pessoas que falham como nós falhamos. Ajuda-nos, Deus, a viver em unidade. Ajuda-nos a buscar a santidade. Ajuda-nos, Deus, a abrir mão do nosso orgulho e da nossa vaidade, para que vivamos como aqueles que estão caminhando com o Senhor e mesmo em meio aos erros, sabem perdoar-se uns aos outros, para retomar a caminhada. Acima de tudo, e eu termino a minha oração, construa em nós o caráter de Cristo. Leva-nos a um entendimento mais profundo daquilo que o Senhor é, para que nós também sejamos ainda mais parecidos com aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo estejam sobre vocês e sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém e amém. Muito bem. A gente tem alguns avisos e também precisamos dar boas-vindas a uma família que nos visita. Eu queria agradecer a presença do Denísio, da Fátima, da Denise e dos filhos Henry e Anthony. É isso mesmo? Estou certo? Deus abençoe vocês. Vocês são lá da Igreja Presbiteriana de Guaripocaba, em Bragança Paulista, é isso? Que bom que vocês vieram. Manda um abraço para o pastor Marcos. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Também quero dar as boas-vindas para o Lucas, para a Isa e para as crianças, que já não são mais crianças tão pequenas assim, né? Vieram lá de Caieiras nos visitar hoje. Uma graça, uma alegria muito grande ter vocês aqui com a gente. Se você não sabe, o Lucas e a Isa eram membros da nossa igreja. E aí, quando se mudaram para Caieiras, se mudaram também para uma igreja mais perto da casa deles. E aí, agora eles estão nos visitando. Que coisa boa. Deus abençoe vocês. Muito bom ter vocês aqui. Irmãos, quanto aos avisos, para sermos rápidos, na semana que vem, nós temos sexta e sábado o nosso congresso de crianças, para crianças e para professores de crianças, ou para aqueles que se interessam em cuidar de crianças. Então, chama Terra dos Sonhos, e a programação vai acontecer da seguinte maneira: sexta e sábado, às 7h30 da noite, nós temos um culto na linguagem das crianças para a igreja inteira. Então, vocês estão convidados, tragam as suas crianças, venham sem as crianças mesmos, porque nós, como igreja, vamos cultuar a Deus com as nossas crianças, numa linguagem adequada para elas. Que horas, pastor? 7h30. O que vai acontecer nesse culto, pastor? O palhaço Chulingo, que é um personagem do reverendo Vinícius, vai se apresentar com 2 mensagens evangelísticas para as nossas crianças. Uma na sexta, outra no sábado. A linguagem do culto é voltada para elas e, como eu já te disse, toda a igreja cultua a Deus com eles. Então, eu quero reforçar isso. Eu estou te convidando para cultuarmos juntos as nossas crianças, o nosso Deus. Tá bom? E aí, aqueles que gostam de trabalhar com crianças, já trabalham com crianças ou desejam aprender para começar a trabalhar com crianças, nós teremos, então, 3 workshops no sábado, das 9 às 4 da tarde. Nesse período, nós vamos ter 3 workshops, um tempo de perguntas e respostas, um tempo de comunhão, nós vamos almoçar juntos, e então nós vamos ter muitas coisas acontecendo nesse período todo. Se você faz parte do departamento infantil da igreja, eu gostaria muito que você pudesse priorizar isso. Quase estou te convocando aqui, mas é mais ou menos isso mesmo. Tá? Eu gostaria que você priorizasse isso, porque nós estamos usando isso como formação dos nossos professores e monitores e todos aqueles que participam do Ministério Infantil. Tudo bem? Se você não participa do Ministério Infantil e ainda assim quer participar, você é muito bem-vindo, você só não está convocado, você está convidado e vai ser uma bênção a gente estar junto com vocês.
Eu vou colocar um link lá no grupo da igreja, porque vocês precisam se inscrever para a gente saber quantas pessoas vêm para almoçar. Tá bom? E aí a gente pode se preparar melhor para receber todos vocês. Ok? Deus abençoe vocês. A gente se vê na semana, nas programações da semana. Se você não souber que programações são essas, você pode perguntar para alguém que está do seu lado, para a gente ganhar tempo e não precisar ficar falando o tempo todo aqui. Normal, escola dominical e culto à noite. Ah, obrigado. No culto da noite, a nossa filha, minha e da Marina Clara, vai ser batizada. O pastor Cícero estará aqui. Nós faremos uma festa, ele pregará e batizará a Clara. No dia 16 de abril, sábado seguinte, nós teremos o batismo da Júlia, filha do William e da Aline. Toda a igreja está convidada, tá bom? Do William e da Aline. Isso? É isso. Então tá certo. Então agora eu vou para a porta cumprimentá-los.